Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estavam com saudades? Se sim, estamos de volta. Se não, whatever. Estamos de volta. Bom, barulhinho tradicional do meu ventilador, a luz batendo aqui enfim, vamos falar hoje sobre o nosso terceiro bimestre. Vamos começar falando sobre Canadá. Bom, na minha casa tem piscina. Você quer vir Canadá? Ó. Enfim, já quebramos o clima da aula. São 7, 8 horas da manhã, na hora que você está assistindo esse vídeo. Aí deu para acordar. Introdução. Vamos começar fazendo um resumo do capítulo. Um pequeno resumo que deram só 3 páginas. Segue a fio. Bom, como a área maior das Américas e segunda maior do planeta, sim, o Canadá é o segundo maior do planeta. Ele perde apenas para a Rússia. O Canadá é grande para dedéu. E é maior do que os Estados Unidos, Brasil, né? Tanto que ele é o segundo maior país do mundo e ele é o maior da América. Tá aqui em quase 10 mil quilômetros de extensão. Tá? É um país considerado anglo-saxão, ou seja, ele fala inglês, o idioma dele, assim como os Estados Unidos, seu companheiro na América anglo-saxônica. Contrata, é complicado, né? Contato com os oceanos Atlântico e Pacífico, ou seja, ele tem duas costas, a costa do oeste banhada pelo Oceano Pacífico e a costa do leste banhada pelo Oceano Atlântico. Beleza. Porção oriental, e aqui uma parte muito importante, uma parte do país, o norte, fica congelada durante todo o ano, devido à sua latitude entre as zonas temperadas e polar. Então assim, o Canadá ele tem essa complicação, essa dificuldade, e isso vai render assunto para o Canadá inteiro, tá? Porque como ele fica muito no norte do planeta, tem muitas áreas dele congeladas, permanentemente congeladas, direto. Então isso prejudica o Canadá também pra caramba, tá? Fica uma parte totalmente congelada durante o ano e apesar de ser o segundo maior país do mundo, já falar isso daqui a pouquinho, tem uma população pequena, justamente por isso o gelo é um grande prejudicial do Canadá. Aspectos físicos. Bom, em virtude da sua estrutura, o país é muito rico em minerais metálicos. A América ela tem essa característica. O Brasil é assim, Estados Unidos é assim. O Canadá não é diferente, tá? Já que representa uma grande área de escudos cristalinos. Ok, a planície do interior abrange a região mais central. E na porção oeste tem as montanhas rochosas, que possuem diversos recursos minerais. Bom, são montanhas, né? Tão ligadas justamente a minerais, porque rochas são minerais agrupados, e aí acaba sendo muito rico. Aqui no resumo tem para vocês o nome dos elementos que se encontram, tudo mais, gás natural, e aí por aí vai. Bom, o Canadá é um dos maiores produtores de níquel e ferro do mundo, whatever também, por estar localizado nas zonas climáticas e temperada e polar, possui climas tipicamente frios, e essa parte aqui é muito importante. Tá? Então é sempre importante salientar que o Canadá é muito frio. A vegetação canadense apresenta pequena biodiversidade em comparação à zona intertropical. Bom, a parte fria é mais complicada para você realizar a atividade de vegetação, de plantação. Tá? Por isso tem essa dificuldade na plantação ali, e a biodiversidade ela é bem baixa, diferentemente daqui do Brasil, né? Que existem vários tipos de clima, tem a parte mais chuvosa, tudo mais, e a terra que tudo nasce, né? E por aí vai. Tudo já gostava, tá? Predomina a vegetação da floresta temperada, tá? Cujas flores mudam de cor durante uma época do ano. Que lindo, tá? Foi. Beleza. E aqui vem o 2.1, um nome que eu acho muito legal. Tem nome de herói, cara, uma parada Permafrost. Eu confundi aí, sabe com que? Ó, que coisa, né? Aquela do Thor, né, que abria a Bifrost, né? Permafrost, eu fazia uma analogia assim na minha cabeça. São coisas diferentes, mas poderiam ser iguais. Mas enfim, o Permafrost, né, com esse nome bonito, um nome heróico, na verdade é uma característica do solo canadense. Na leitura. É um dos tipos de solo que mais se destacam no Canadá. Já havia falado isso. Devido ao clima rigorosamente frio, o permafrost é um solo permanentemente congelado.
dessa região, que se caracteriza diversas vezes por camadas e apresenta grande precipitação orgânica. Um dos grandes problemas do permafrost é o fato de que o solo congelado e raso dificulta a prática da agropecuária. O que acontece? O solo ele está permanentemente congelado, tem gelo ali e tem gelo embaixo também, não é só em cima, o gelo fica por cima e ele infiltra no solo e congela. Então esse solo, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vários aquíferos, a água infiltra e aí lá no fundo tem um aquífero, um bolhão de água, ok, que os caras fazem aqueles poços artesanais, vai buscar água lá com baldinho e tudo mais, pegam isso. Lá o solo é permanentemente congelado. Isso é o permafrost. Perma de permanente, frost. Gelo, congelado. Fala de inglês também, né? Bom, enfim. Então o permafrost, ele tem essa característica. Ele é permanentemente congelado. Tá? E marca isso que é a pergunta de provinha depois. Bom, vai dificultar a agricultura porque é um solo congelado. E até estava vendo agora algumas reportagens falando sobre o problema de aquecimento global. De repente, do nada, cara, tipo assim, as casas são em cima do solo. Ó, grande coisa, né? Só que ali embaixo tinha geleira e com o aquecimento global, aquele gelo meio que derretendo, o que está em cima desaba. É um problema muito grande, cara. Uns buracos assim aparecendo no meio do nada lá nos campos já do Canadá, como se fossem pequenos lagos, porque esse gelo está derretendo aos pouquinhos, tá? Mas o aquecimento global é uma invenção da mídia, né? Fazer o quê? Bom, falamos do permafrost, o solo permanentemente congelado, prejudica principalmente a agricultura, é difícil para que a planta se desenvolva num solo congelado, tá? Acho que é meio óbvio isso. Tendo em vista que todos entenderam essa parte, vamos para o 2.2, que é a prática da cabotagem. O que é a cabotagem? Eu nem vou ler isso tudo aqui, tá? Aqui você tem que ler. Eu vou dar só uma para vocês. O cara corta a árvore, aproveita o fluxo do rio, bota o tronco lá e deixa. Porque o rio, ele tem um fluxo. Ele começa aqui e termina aqui. Aqui. Agora dá para você ver meu dedo. Então ele começa aqui, mais ou menos. Vou marcar aqui pelo meu celular. Pronto. Começa aqui e termina aqui. Eu quero mandar o curso do rio vem para cá, tá? Tá vindo para baixo. Qualquer semelhança com a faixa do Vasco é mera coincidência. Então o rio começa aqui e vem para cá. Beleza. O camarada joga a madeira aqui e o rio vai carregando aquela madeira. A madeira não afunda, tá? Ela vai por cima. Quando chega aqui, eles têm métodos de captação. Pegam essa madeira e né? Tá tudo tranquilo. Por que eles fazem isso? Para facilitar o transporte. Não precisa pagar, não precisa gastar combustível, energia. Já é uma fonte natural e simples. Isso é a cabotagem, tá? Corta a madeira, coloca aqui no ponto do rio, aproveita o curso do rio e recolhe ela ali no seu local de destino, tá bom? Não precisa ninguém carregar, ninguém joga a madeira lá que vai chegar, pode ficar tranquilo. Ela não vai afundar nem nada. Bom, e aqui nós temos o 2.3, corrente fria do Labrador. Uma corrente marítima. O Canadá é influenciado por uma corrente marítima quente e uma fria. A corrente do Pacífico Norte, né, ocidental, tarana do Labrador, as duas correntes. O que acontece com isso aqui? Vamos lá. A corrente do Labrador, a corrente marítima, as correntes marítimas em si, elas têm fecham um ciclo. Então pode ser que é a mesma corrente, mas ela traz características do seu local por onde ela passa. Sai daqui do Golfo do México, lá de baixo, uma corrente quente, porque ela está ali perto do Golfo do México, um lugar quente, bate bastante sol, é próximo ao Equador, e essa corrente quente vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai lá para a Europa, ela vai lá, passa lá na Noruega. Na Noruega, como ela é quente, ela não permite que as águas do porto norueguês congelem.
A água não chega ao ponto de congelamento. Por que ela não chega ao ponto de congelamento? Porque essa água ela vem quente. Ela quente entre aspas. Não é assim que ela vem fervendo, não. Ela vem um pouco mais quente e não dá para chegar ao ponto de congelamento lá. E aí, para a Noruega, isso é maravilhoso. Eles conseguem pescar o ano inteiro, manter atividades econômicas o ano inteiro. Já para o Canadá não é. Por quê? Quando ela passa pela Noruega e vai lá para o Polo Norte, ela volta. Ela pega aquelas características frias todinhas. Então ela pega a característica da Noruega, dos países Finlândia, e vai para o Polo Norte. E quando ela volta para o Canadá, ela vem como corrente do Labrador. Ela sai como corrente do Golfo do México e volta como corrente do Labrador. Quando ela volta com essa característica fria, ela potencializa o frio do Canadá. Ela potencializa o inverno. E aí é que mora o problema. Como eu disse lá no início, o gelo é um dos principais problemas do Canadá. Beleza? Então, quando volta essa corrente mais fria, ela ajuda a congelar o porto, os mares do Canadá. E aí dá prejuízo. Beleza? Economia canadense. Com um PIB de aproximadamente 1,81 trilhão de dólares, o Canadá é um dos 15 países mais ricos do planeta, possuindo também uma renda per capita de 48 mil dólares. Renda per capita é por cabeça, ou seja, cada cidadão canadense produz por ano 50 mil dólares. Tá? Não vou nem converter para real. Vamos botar na nossa cabeça que como se cada brasileiro fizesse 50 mil por ano. Essa conta daria mais ou menos, se o camarada ganhasse, sem contar 13º, tá? Não dificulta minha mente não, que aqui é geografia, não é matemática. 4 mil, ele faria 48 mil. Ah, certinho, mané, viu? Sem 13º. Pra que 13º? E aí, sem contar o 13º, daria como 48 mil certinho. O camarada ganha 4 mil por mês. No Brasil dá pra viver bem com isso, né? Agora imagina convertendo isso aqui, já que tá em dólar. Nossa. É a per capita. Não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de todo mundo. Grava isso. Não é a realidade de todo mundo. Tem mendigo lá também. Mas é uma realidade muito acima da média, tá? Então, 48 mil por dólares. Queria, no Brasil, o per capita é 11 mil por ano, tá? 11 mil por ano dá o quê? Não dá nem R$1.000 por mês, beleza? Deve estar um pouco mais, porque o salário mínimo tá... Esses números devem estar desatualizados. Mas vamos parar de viajar, vamos voltar para cá, tá? O setor terciário é aquele que mais se destaca no país, comércio, tá bom? Tananã, e aí... O resto, vamos para baixo. O Canadá e o NAFTA, 3.2. O NAFTA é um acordo de livre comércio aí entre Estados Unidos, México e Canadá. Livre comércio. Para comércio, mercadoria, a mercadoria pode passar de um local para o outro sem o menor problema. Pessoas não. A gente vai estudar isso melhor mais para frente. Então, o que acontece nesse caso aqui? Pode ocorrer um problema para o Canadá de desemprego, né? Os Estados Unidos também sofrem um pouco com isso. Porque qual é a ideia do NAFTA? Passando mercadorias e não passando pessoas, eles poderiam utilizar o México, que é mais pobre, para montar as empresas. Aí dava emprego para a galera lá que é mais quebrada e paga mais barato. O camarada, meu irmão, 800 conto e café aí, todo dia. O cara, vambora, vai trabalhar. Já nos Estados Unidos, no Canadá, esse custo é muito mais alto, né? E aí o camarada vai trabalhar, ele gasta menos, produz a mesma coisa, traz para o país dele, não vai pagar por isso, não vai ter nada de imposto nem nada acima disso. E aí ele tem vantagem. Você vai produzir aonde? Num lugar que vai ter que pagar 2 mil por funcionário ou num lugar que paga 800 e tá maneiro? Né? Precisa ser muito inteligente para a gente poder entender essa matemática aí. Então, mas o México acaba sendo mais explorado nesse modelo de bloco do que os outros países. O Canadá se mantém ali como um país entre os 15 mais ricos do mundo, tá?
fica obviamente abaixo dos Estados Unidos, mas também está bem acima do Canadá. E aquela coisa de o top, o médio e o baixo bem definido aqui. E aí nós entramos agora na estrutura demográfica canadense. Isso aqui eu vou ler tudo, que isso aqui é bem interessante. Vamos lá. Com uma população de cerca de 37 milhões de habitantes, né? Segundo a galera aí, não dá nem o tamanho da torcida do Mengão. Aumenta em 5 milhões por dia. Enfim. E uma taxa de crescimento populacional de 1,1% ao ano, tá? O Canadá é um país de estabilidade demográfica. Então, assim, a população cresce pouco, tem uma estabilidade ali, 40 milhões de habitantes, não é muita gente. Se o Brasil, quinto maior país do mundo, tem 200 milhões de habitantes, 210 por aí, o Canadá é o segundo maior país do mundo e tem 40, ou seja, um quinto disso. Isso aí, Juan, inglês, matemática, tudo. Brabo demais. Mas vamos lá. E aí, essa população ela é relativamente baixa para o tamanho do país. Vamos chegar no porquê que isso acontece. Então tá, vamos lá. O Canadá é um país de perfil de estabilidade demográfica, tá? Já que sua população jovem é praticamente equilibrada com a idosa. Então, o número de jovens e idosos são bem equilibrados. Beleza? Então eu não vou pegar essa parte aqui. Taranã, cadê? Uma parte que eu achei muito interessante aqui para vocês. Aqui. A média de idade das mães canadenses ao nascimento do primeiro filho é 30 anos. Ou seja, as mulheres começam a ter filhos na média 30 anos. Média significa que tem gente que tem filho com menos, 25, 23, por aí. E tem gente que tem filho com mais, 36, 37, 33. Então a média é 30, indicando que pode existir uma grande inserção da população feminina no mercado de trabalho. Ponto. Explicando isso aqui. A mulher que trabalha dificilmente quer ter filhos, porque ela sabe que isso pode atrapalhar no dia a dia dela, tá? Então, mercado de trabalho e nos estudos, além de existirem programas de conscientização para o uso de métodos contraceptivos. Isso é muito importante e é muito funcional. O Canadá é a prova disso. A expectativa da população masculina é de 80 anos, enquanto da feminina 85 anos. O que caracteriza também que há uma longevidade da população canadense. Tranquilo. Para comparativo, o Brasil, a expectativa masculina é de 72 anos, tá? 73 por aqui, e a mulher 80. Já no Haiti, o pior IDH das Américas, a vida masculina chega a 61 anos e a feminina a 65. A mulher vive mais que o homem, isso é bem legal. Bom, população 81% urbana, país urbano por completo, tá? Beleza. Índice de desenvolvimento humano, na escala de 0 a 1, ele é 0,922. É muita coisa, cara. Acho que é aqui, 0,88 da nota máxima. Então, o IDH do Canadá é muito alto. Muito alto. 100% da população urbana tem acesso a água e saneamento básico. 100%. Todas as pessoas têm acesso a água e a saneamento básico. Mas nas áreas rurais, essa taxa cai. É diferente. Na cidade é 100%. Na zona rural é 99%. Droga, Canadá. Que país, hein? Enfim, 99% no Canadá. Beleza? É quase 100% para todo mundo, tá? Acho que 5 pessoas no Canadá não tem água. Mas beleza. 5,1% do PIB é gasto em educação. Show de bola. Combate ao analfabetismo, aumento do salário dos professores. Coisa linda. Os idiomas oficiais são inglês e francês. Vamos chegar no francês daqui a pouquinho. Vamos entender essa parte aí. Apesar da colonização, apesar da dupla colonização, porque o Canadá foi colonizado por ingleses e franceses, por isso falam francês, tá? É pouco miscigenada a população, tendo uma galera aí, tá? Na religião, a maior parte é cristã. Isso aqui tá para você ler aqui, tá tranquilo. Pode ficar de boa. Distribuição populacional, densidade demográfica. Aqui é um ponto importantíssimo da aula. Vamos lá. É possível perceber, olhando no mapinha que está no livro de vocês, que a população canadense ela é mal distribuída. Aqui, esse é um ponto-chave na aula, tá? Então, preste atenção agora certinho. Concentrando-se na porção sudeste. Beleza. O sul do país
até a proporção sudoeste também se destaca em densidade demográfica mais elevada. Tais características são reflexo das condições físicas do país. O frio extremo ao norte dificulta desenvolver atividades agropecuárias nas regiões da tundra e do permafrost, dificultando o expansionismo demográfico. Ponto. Preste atenção. O Canadá, o norte do Canadá é muito frio, o sul é mais quente, é temperado, tá? Então por isso que a população vai ficar no sul, sudeste e sudoeste. No norte, a população é muito baixa, porque o frio é intenso demais. Então, além de dificultar para a galera que quer fugir do aglomerado, que é viver uma vida rural, por causa do gelo, isso é dificultado, qualquer tipo de relação, saída, expansionismo, de ocupação, tá? De ocupar os lugares, ficam difíceis de acontecer por causa do gelo, do frio extremo. Então, o Canadá, do meio para cima é só gelo. Do meio para baixo a galera se junta. Por isso 40 milhões de pessoas. É difícil expansionar tudo isso, tá? E tem um outro fator também. Nota-se que além do fator físico, vem o fator econômico. As regiões com densidade demográfica mais elevada estão próximas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica abaixo do Canadá. Então, que é o principal parceiro econômico do país. Como exemplo, é possível observar o Sudeste, que apresenta o maior quantitativo populacional, porque faz fronteira com a região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos. A região dos Grandes Lagos é uma região muito rica, tá? Principalmente em produção de energia, de exploração de minério e tudo mais. Então, o Canadá se beneficia disso. Além da proximidade com os Estados Unidos, o principal parceiro e país mais rico do mundo, tá? Tem também a questão do frio. Então, tem duas questões. A questão física, a questão natural, do jeito que Deus fez, né? O que você acreditar. E tem também a parte econômica, a parte do interesse, porque fica muito próximo ali às regiões ricas dos Estados Unidos. Dupla colonização. O Canadá é um país bilíngue, né? Fala inglês e francês. Não vou fazer um meme com vocês, tá? Já que tanto possui a colonização de ingleses e franceses. A população inglesa é bem maior, tá? Então, assim, qual é a principal língua do Canadá? Inglês, depois o francês, mas tem dupla colonização. A parte francesa do Canadá fica quase que totalmente na província de Quebec, onde destacam a cidade de Montreal e Quebec, tá? São as duas cidades onde mais se fala o francês. A cargo de curiosidade, a capital do Canadá é Ottawa, tá? Ottawa, mas acho que é Ottawa, eu sempre falei Ottawa, no War eu falava Ottawa, então, beleza. E aqui no 5.1 fala sobre Quebec livre, né? A província de Quebec é constituída em sua maioria por franceses. No entanto, o domínio inglês e de seus descendentes sobre o Canadá chegou em alguns momentos a se impor por completo sobre a província francófona, diferente, e sobre suas menores que descendiam. A rigor, a galera descendente da parte inglesa, tá? Eles se tornaram um pouco, como é que vai, não é agressivo, mas se impor de uma forma que oprimiu um pouco a galera francesa, e eles reagiram. Por isso que tem aqui o Quebec ali. E aqui é onde entra essa parte. Diversos movimentos sociais nacionalistas surgiram em Quebec. A consolidação desses movimentos veio com o presidente francês Charles de Gaulle, que pronunciou sobre a libertação da independência de Quebec a frase "Viva Quebec livre", que acabou gerando um movimento social predominantemente pacífico, tá? Cuja principal reivindicação era o separatismo da província em relação ao Canadá. Ou seja, era um movimento separatista. Por causa dessa bobeira, vamos falar assim, né? Uma babaquice, né? De querer impor, que aparentemente, que dá para entender que a gente tem pouco
acesso à informação desse caso, né, de uma soberania dos descendentes ingleses sobre os descendentes franceses, né, houve como resposta a esse movimento, esse movimento Quebec Livre, que simplesmente pedia a separação. Ou então, a gente quer separar, a gente não quer ficar. Até porque a história de Quebec, aí agora já acabou aqui a matéria, faço exercício da página 79, já vou até, não vou fechar para não perder aqui a luminosidade. A província de Quebec, ela mantém essa cultura justamente por um fator histórico. Os ingleses, quando eles chegam nos Estados Unidos, eles vão também para a parte de cima, para a parte do norte, que é o Canadá, eles acabam cercando os franceses. E o acordo que eles fazem aqui, o Acordo de Paris, é que eles dão uma parte das terras lá para os Estados Unidos, só que o que eles querem em troca? Aqui, em Quebec, lá em cima, onde é o Canadá, eles queriam manter os costumes deles próprios. Então, olha só, vocês têm o domínio, mas a gente quer, no mínimo, manter a nossa cultura aqui. Então, na província de Quebec foi mantida a cultura francesa. Por isso, eles continuaram falando francês, continuaram com os costumes franceses, e a galera ao redor foi pegando os aspectos da cultura dos ingleses, assim como nós pegamos os aspectos da cultura portuguesa, entendeu? Então, é basicamente isso, é uma questão histórica, tá? Quebec teve esse privilégio lá atrás de manter as suas características dos franceses, e aí é uma província onde o francês domina, enquanto toda a outra parte do Canadá sob o domínio dos ingleses e fala inglês. Por isso, a grande maioria fala inglês e apenas essa província a galera fala francês, tá bom? Bom, é basicamente isso. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, pergunta que a gente resolve isso, ó, rapidinho no áudio pelo WhatsApp. Fora isso, até a próxima. Beijão.